o mesmo versículo? Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Obrigado, Elaine. Pode sentar. Irmãos, quando a gente folheia, entre aspas, a internet, a gente vai encontrar 100% de coisas ruins e 100% de coisas boas, como a gente sabe. Basta a gente saber utilizá-la. Mas a gente vai encontrar também lutas as mais diversas, desde lutas humanas, que na verdade é um esporte, até lutas de animais, brigas de animais, onde essa luta termina, muitas vezes, com a morte daquele que está do outro lado. Ele acaba morrendo naquela briga. Em alguns países isso é lícito. Quando nós folheamos a Bíblia, também nós encontramos uma luta, que é a luta que o apóstolo Paulo falou do espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Na verdade, a luta contra o pecado. Quando nós falamos em pecado, sempre vem às nossas mentes alguns versículos. Por exemplo, o apóstolo Paulo falou assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salmista falou assim: eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. E o rei Salomão, no início do seu reinado, ele faz uma oração. Dentre as palavras que ele coloca, ele diz assim: não há homem que não peque, não há ser humano que não peque. Entre pecar e ser dominado pelo pecado, há uma diferença muito grande. Se eu tivesse que dar um tema a esta reflexão, eu daria o seguinte: pecado, dominar ou ser dominado? Esse texto, irmãos, que nós estamos utilizando nesta manhã, o salmista traz 3 receitas para que nós não sejamos dominados pelo pecado, embora pecamos. As irmãs que às vezes usam a internet para ver receitas, hoje elas vão ter 3 receitas para a gente não ser dominado pelo pecado. A primeira receita que o salmista nos traz neste capítulo é uma oração certa. Eu fico pensando, irmãos, quando a gente fala uma oração certa, talvez alguém pode pensar assim: será que a Bíblia traz uma oração certa? E isso é bom a gente falar assim, porque aguça a nossa mente. E eu diria que a Bíblia fala sim de uma oração certa. E aí as pessoas vão pensar: será que tem? Talvez o próprio pastor vai falar: qual que é a oração certa? E para a sua mente não ficar assim, dúvidas, eu já vou adiantar: a oração certa é aquela que é direcionada ao Deus certo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim: por esta causa me ponho de joelhos, e foi atendido. Mas ele foi atendido não porque pôs de joelhos, mas porque ele se pôs de joelhos diante do Deus certo. Ezequias, o rei, o pastor fez menção há poucos dias, ele ficou doente de uma doença mortal. E diz a Bíblia que ele virou o rosto para a parede e foi atendido. Não porque ele virou o rosto para a parede, mas porque ele virou o rosto para a parede diante do Deus certo. Um personagem muito conhecido na Bíblia, de todos nós, Ana. Ana era estéril. E ela se move os lábios a ponto do sacerdote, aquele que era o maior representante religioso, pensar que ela estava embriagada com vinho, porque na verdade ela estava embriagada com a presença de Deus, e foi atendida, não porque ela moveu os lábios,
mas porque ela moveu os lábios perante o Deus certo. O salmista, neste capítulo, embora esse capítulo seja todo voltado para a palavra de Deus, nos seus 176 versículos, praticamente todos os versículos, se você ler o capítulo em casa, eu fiz isso quando eu estava com prazo, toda vez que eu ia ler, eu li o capítulo inteiro. Você pode ver que ele está fazendo uma oração, e ele está fazendo uma oração ao Deus certo. Ele chega diante do Deus certo e diz o que nós lemos nesta manhã: firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Mas ele nos apresenta uma segunda receita. Ele apresenta, nesse versículo, firma os meus passos. Ele apresenta uma decisão certa. Ele olha diante de Deus e olha para si mesmo. Ele fala: firma os meus passos. Meus irmãos, eu fico pensando, nós temos uma facilidade muito grande de pensar, às vezes, nos outros. Mas ele olha para si mesmo, ele olha para a sua vida e toma essa decisão acertada em dizer ao Senhor: firma os meus passos. Na verdade, uma preocupação certa. A palavra me falhou a memória. Uma preocupação certa. Ele se preocupa com ele mesmo. Eu fiquei pensando, irmãos, nesse tempo pandêmico que nós enfrentamos, graças a Deus, praticamente passando, mas provavelmente poderão vir outras, não é ser profeta do caos, como diz alguns. E eu fiquei pensando o seguinte: se o planeta preocupasse com o vírus do pecado, igual se preocupou com o vírus da Covid, em poucos dias, todos os países do mundo encheram com esta máscara. O pastor Jeremias, ele usa a expressão que ele é muito brincalhão, e fala a focinheira. Em poucos dias, irmãos, os países todos estavam com máscara, e isso gerou muito dinheiro. Eu fui descendo o nível. Se o Brasil preocupasse com o vírus do pecado, como se preocupou com o vírus da Covid. Eu, como uma pessoa esportista, acompanho muito esporte, eu vi por diversas vezes eles brigarem, entre aspas, para que não tivesse torcida nos campos de futebol ou em outros lugares, para preservar a vida. E é uma realidade. Mas se nós olharmos para o mesmo sistema, eles são a favor da pena de morte. Eles são a favor de matar uma criancinha. Eu fui descendo mais ainda e pensando o seguinte: se a igreja de Jesus se preocupasse com o vírus do pecado, igual se preocupa com o vírus da Covid, talvez o inimigo não teria algumas vantagens como tem tido em nossas épocas. E eu cheguei ao nível mais final, se nós, como igreja individual, se a gente se preocupasse mais com o vírus do pecado do que com o vírus da Covid, nós seríamos mais felizes. Mas o texto continua. Além da oração certa, da preocupação certa, o salmista tem um alvo certo. O que o salmista coloca como alvo da sua vida? Ele diz o seguinte: firma os meus passos na tua palavra. Meus irmãos, que alvo que o salmista tomou. Se a gente ler todos esses versículos, todos eles estão voltados para a palavra de Deus.
Mas nesse momento ele chegou num ponto que eu achei interessante demais. Firma os meus passos na tua palavra. Eu fico pensando, irmãos, quantas vezes que os nossos queridos pais nos falaram o seguinte: tira-se os olhos de Jesus e da sua palavra. Nós temos tendência de afundar. Então o salmista pegou um alvo certo. Ele pegou logo a palavra de Deus. Eu fico pensando que um pouquinho na frente, no capítulo 10, capítulo 17 de João, é a oração sacerdotal. Todos os irmãos que estudam a Bíblia conhecem. Eu fiz confusão porque eu lembrei de João 10, que é o bom pastor. Jesus está fazendo uma oração na oração sacerdotal. E ele está orando pelos seus discípulos. Ele está orando pela sua igreja. E ele chega no versículo de número 17. Alguém lembra o que está escrito no versículo 17? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, eu fico pensando que Jesus poderia ter dito o seguinte: no capítulo 14 ele diz, eu sou o caminho e a verdade. Ele poderia ter dito assim, santifica-os na verdade, eu sou a verdade. Mas ele tomou a Bíblia, a palavra, como algo que nós temos hoje em mãos. A importância da palavra de Deus. Eu pergunto, qual tem sido a importância da Bíblia para a sua vida? Nesse tempo pandêmico, meus irmãos, pouquíssimas pessoas devoraram a Bíblia nesse tempo. Na maioria das vezes, mesmo pessoas de igreja, foi um tempo em que deu muita audiência a canais de televisão e às vezes deixou de lado a palavra de Deus. Eu fiquei meditando nesse texto em casa e eu pensei uma coisa interessante. Se no nosso país, veio à minha mente esse pensamento, e eu acredito ser do Espírito de Deus, veio à minha mente o seguinte pensamento: se no Brasil o governo colocasse uma lei assim, no mesmo dia criasse duas leis, está proibido a leitura da Bíblia nesse país. Nós corremos esse risco, vocês sabem disso. Mas se no mesmo dia o governo também colocasse um decreto assim, está cortada a internet nesse país. Eu queria que você respondesse assim, diante de Deus, o que faria mais falta para você? Não estou dizendo aqui que ela é inútil, por isso que eu falei no início, que a gente encontra 100% de coisas boas e 100% de coisas ruins, basta a gente utilizá-la. Mas o que faria mais falta para você? Porque no início foi proibido, né, o ajuntamento solene, essa coisa tão gostosa que a irmã orou no início, porque a gente participa dos cursos online, mas é muito diferente. Muitas vezes a gente está assistindo e está gostoso, mas a internet da gente falha, aí a gente perde. Então foi proibido. Aí muitas pessoas, depois passou mais um tempo, já puderam vir pessoas de idade maior, podia vir, mas muitas pessoas nem notou que pode voltar à igreja, ao templo. Então eu fiquei pensando o que faz mais falta na nossa vida, a Bíblia ou a internet. Meus irmãos, o salmista então nos apresenta essas três receitas. Uma oração certa. Uma preocupação certa. E um alvo certo. Para que a gente não seja vencido pela iniquidade, vencido pelo pecado. Eu concluo essa meditação pensando com os irmãos o seguinte: talvez nós, como igreja, em alguns momentos a gente começa a pensar assim: eu fui vencido pelo pecado. Eu fui vencido pela iniquidade. Na área X eu fui vencido pela iniquidade. Será que está tudo perdido? Meus irmãos, não está tudo perdido.
graças a Deus, não está perdido. Eu fiquei lembrando do texto, também muito conhecido, da mulher adúltera. Quando aquelas pessoas, é interessante notar que eles fizeram tudo errado, com a intenção das piores, mas acabou fazendo a coisa certa, porque levou aquela mulher até a presença de Jesus, alguém que poderia condená-la. Mas ele disse: eu não te condeno. Eu não te condeno. Você tem uma segunda oportunidade. Vai e não peques mais. Irmãos, que Deus possa completar essa mensagem nos nossos corações. Que nós, como Igreja de Jesus, na nossa caminhada, nós sabemos que enfrentamos dificuldades as mais diversas. E a gente pode estar como pessoas que estudam a Bíblia sabendo que mesmo vencendo esta, virão outras. Mas que nós possamos estar sempre firmes, buscando sempre a direção de Deus, o Deus certo, o Deus vivo e verdadeiro. E esse Deus, segundo a sua vontade, Ele pode nos atender de forma especial, porque Ele tem todo o poder. Que nós possamos estar tendo a preocupação certa, diante de tantas preocupações na vida que a gente tem e que precisa ter, mas que a gente possa estar sempre tendo uma preocupação certa, preocupando com a nossa vida. E que nós possamos ter sempre um alvo certo, sempre procurando na palavra de Deus vencer as dificuldades. Que Deus nos ajude a colocar em prática. Amém.